Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, mais uma vez estamos estudando o livro Nosso Lar e hoje nós teremos o capítulo 48. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Jesus, mestre amigo, nos abençoe nesta tarefa do estudo e que possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Que tua presença possa ser sentida por cada um de nós. Fique sempre conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus. Então é isso, amigos. Vamos estudar o livro Nosso Lar. Hoje, conforme dito, nós iremos estudar o capítulo 48. Capítulo 48. Então vamos para o primeiro slide. Estamos na primeira página, livro Nosso Lar, capítulo 48, de nome Culto Familiar. Amigos dos estudos, hoje nós iremos estudar o encontro entre o Sr. Ricardo, que já está encarnado, marido da Sra. Laura, com a sua família na colônia espiritual Nosso Lar. O Sr. Ricardo vai se apresentar dentro de um globo cristalino, naquele ambiente da residência da casa da Sra. Laura, em que existem 30 companheiros residentes da colônia espiritual Nosso Lar, entre estes o ministro Clarencio, que vai presidir o culto familiar. Esse culto tem o propósito de fortalecer os laços entre os familiares da Sra. Laura. E André Luiz está presenciando tudo isso. E é interessante informar que o Sr. Ricardo encontra-se na nossa dimensão física, naquela oportunidade, como uma criança no berço, mas ele se desdobra e será conduzido até este globo cristalino, que é um material isolante, e vai se manifestar conversando, dialogando com seus filhos e com sua esposa, Sra. Laura, que se encontra na colônia espiritual Nosso Lar. Então, amigos, vamos estudar estes temas, o sentido da família espiritual, em que o Sr. Ricardo, companheiro da Sra. Laura, já está encarnado, mas a vida espiritual, ela se expressa de forma belíssima. Podemos ter contatos com aqueles que nós amamos, que nós temos afetos, e o Sr. Ricardo é uma prova disso. Mesmo como criança no berço, ao se desdobrar, o seu perispírito volta à condição de adulto, ganhando lucidez, e ele se manifesta perante os filhos, que vão apresentar uma canção fascinante para o pai. E a Sra. Laura, observando o seu marido naquele globo cristalino, no seu ambiente residencial, na colônia espiritual Nosso Lar, ela se emociona perante aquele ambiente. E mais um aprendizado do nosso André Luiz, do nosso orientador André Luiz, que está transmitindo para todos nós. Então, amigos, vamos para o slide número 2, página 2. Estamos na página 2, temas do capítulo. Temos 2 itens a estudar. Primeiro, família espiritual. Conforme dito, o Sr. Ricardo se encontra no globo cristalino, dentro da residência da Sra. Laura, perante os filhos e 30 companheiros residentes da colônia espiritual Nosso Lar. Entre estes, o ministro Clarencio, André Luiz. E, amigos, o Sr. Ricardo, ele transmite, nos dá esta notícia em que a família espiritual, ela prevalece, os laços eternos, imortais, porque quando estamos encarnados, vivendo no mundo físico, mundo material, estamos exercitando ensaios para a família espiritual, em que existe uma diferença entre residência e lar, casa e lar. A casa é um mundo material, é o mundo das formas. O lar é o sentido espiritual daquela casa, é a alma daquela casa.
E o senhor Ricardo, segundo as palavras dele, neste livro Nosso Lar, capítulo 48, ele diz que durante anos, quando ele estava vivendo desencarnado na colônia espiritual Nosso Lar, com a sua família, a senhora Laura e os filhos, ele diz que foi naquela sala, naquele ambiente, que eles desenvolveram espiritualidades, verdades da vida maior, do eterno. Então, amigos, a família, seja a família física ou a família espiritual, nós podemos alcançar espiritualidade, evangelizar os nossos espíritos. E o senhor Ricardo deixa muito claro em que ele diz que foi naquele ambiente que ele conseguiu desenvolver o sagrado, as virtudes, alcançar valores espirituais. Então, é muito importante nós desenvolvermos o conhecimento, amigos dos estudos, da vida espiritual. Eis aí o item 2, conhecimento da vida espiritual. Na medida em que nós conseguimos viver esta informação, viver esta verdade, que existe vida além do mundo material, que é a vida espiritual, a pátria espiritual, nós conseguimos ter esta fé inabalável das verdades que representam a beleza da Boa Nova, do Evangelho, do Mestre Jesus. Porque o Mestre Jesus mencionou, na casa do Pai há muitas moradas. Então, amigos, existem diversas moradas, colônias espirituais, esferas de vidas que representam a beleza da vida maior. Então, na medida em que nós vamos conhecendo, criando convicções intelectuais que a vida espiritual é uma realidade, o nosso emocional vai se habituando com esta ideia luz, com esta ideia luminosa, que a vida não se resume, não se limita ao mundo das formas físicas. Então, a senhora Laura, observando o seu companheiro desdobrado no globo cristalino, na sua casa, com os amigos apoiando ela que ela está para encarnar, e os filhos estão cantando para aquele pai, consagrando aquele pai, o senhor Ricardo, que é um pai admirável, um pai em que representa a beleza da profunda amizade que ele tem diante dos filhos e da sua companheira, senhora Laura. Então, amigos, para que possamos viver, sentir, entender esses laços profundos da vida em família, teremos que desenvolver valores espirituais no nosso íntimo, no nosso psiquismo. O nosso pensamento, ele deve sempre estar com contornos, estar impregnado o nosso pensamento com a ideia, a realidade da vida espiritual. Então, amigos, vamos para o slide número 3, página 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Então, vamos fazer algumas leituras das palavras do senhor Ricardo, palavras encantadoras, em que ele está se comunicando com a sua família, desdobrado na colônia espiritual Nosso Lar, na residência da senhora Laura. Então vamos à leitura. Narração André Luiz. Nesta sala temos procurado, juntos, o caminho das esferas superiores. Um momento na leitura, amigos dos estudos. Segundo o senhor Ricardo, ele diz que naquele ambiente, naquela sala, seus filhos e a sua esposa, a senhora Laura, na colônia espiritual Nosso Lar, desenvolveram
valores superiores, valores espirituais. Então, amigos, o primeiro ensinamento, a nossa casa, o nosso lar, representam valores do espírito, representam virtudes, caminhos que vão desenvolver esta beleza de nós reconstruirmos, dar um novo significado à palavra amor, às expressões do afeto. Então, o Sr. Ricardo diz que naquela sala passou a ser um ambiente de disciplina, meditação, oração. Então, amigos, é o primeiro ensinamento. Então, vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz. Finalizamos a leitura, amigo dos estudos, e ele diz aqui, muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida. Então, amigos, o pão espiritual representa este alimento, porque nós temos fome do pão espiritual, do pão da felicidade, que representa as disciplinas espirituais, a dedicação, a abnegação aos valores eternos. E vamos aqui continuar a leitura deste segundo trecho. Narração André Luiz. Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. E o Sr. Ricardo diz para a sua família, desdobrado em espírito, já que ele está encarnado, diz o seguinte, para que ele não tenha as facilidades do mundo. Isto é, amigos dos estudos, é a lei do esforço, a lei do trabalho, facilidades no mundo das formas, no mundo dos encarnados, podem alienar cada um de nós. Nós podemos esquecer a essência, o propósito da vida, que é desenvolver transformações espirituais, nos tornarmos melhores, nos dedicarmos aos princípios libertadores da doutrina espírita, do cristianismo primitivo e dos princípios luminosos que envolvem o universo. Então, amigos, o Senhor Ricardo nos dá esta beleza de desenvolvermos a lei do esforço, desenvolvermos o progresso espiritual, que são leis divinas, a lei do progresso, a lei da adoração, a lei do trabalho. Então vamos perseverar, porque, lembrando um pouco de Jesus, aqui em nosso estudo, Jesus ofereceu água viva para todos aqueles que buscam o Mestre. A água viva que vai cessar a nossa sede. A sede de um mundo melhor. Temos necessidades de buscar a felicidade real, a felicidade em Cristo. Então, esta sede desta água viva, e uma vez que nós tomamos esta água viva, cessam as nossas carências, as nossas incompletudes, porque em Cristo, nós somos seres dedicados, abnegados ao bem. Então, amigos, vamos para a página 4. Página 4. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Temos aí no quadro central o livro Nosso Lar, capítulo 48. Vamos desenvolver o nosso estudo comparativo, em que o Sr. Ricardo, visitando a sua família desdobrado,
ele menciona profundo ensinamentos a respeito da família, o sentido real, verdadeiro de uma família em Cristo. Então vamos entender através dos postulados da doutrina espírita. Então no quadro central, o livro Nosso Lar, capítulo 48. E no quadro primeiro, temos aí livro Céu e Inferno. Hoje nós iremos estudar o artigo 32 do Código Penal da Vida Futura. Eu estou apresentando somente um pequeno trecho. Então vamos à leitura. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro. Finalizamos a leitura. Temos aí as decisões que cabe cada um de nós. E segundo Allan Kardec, tanto bem como o mal são voluntários, nascem de cada um de nós, mediante atitudes, pensamentos e palavras. Então não são imposições, são construções mentais que elas se expressam no mundo externo, no mundo objetivo. Por isso que é importante desenvolvermos o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, amigos, o senhor Ricardo e seus familiares entenderam que a escolha deve ser o bem racionalizado na fé, com conhecimento. E eles entenderam muito bem isso. Então vamos para o quadro número 2, o Evangelho do Senhor Jesus. É uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Assim falou o Mestre Jesus: nem só de pão vive o homem. Amigos dos estudos, existe um pão espiritual que o Sr. Ricardo, a Sra. Laura e seus filhos, como os demais irmãos na colônia espiritual Nosso Lar, eles entenderam que esse pão espiritual, que é o conhecimento, que são as atitudes caritativas, que são as virtudes como fórmulas, exercícios que representam a libertação de si mesmo. Temos o valor da renúncia, da abnegação, do esforço. Todos estes valores, amigos dos estudos, representam o pão espiritual. Mas quando eu me dedico de forma excessiva ao pão material, eu começo a me descuidar do pão espiritual, que é a vida espiritual. O pão material é necessário cumprir os nossos deveres, o trabalho. Tudo isso representa o sagrado, o correto. Devemos buscar a posse do necessário, devemos aprender a viver no mundo das formas, no mundo corporal, no mundo físico, mas entendendo que é transitório, é efêmero, porque o pão real, esse simbolismo do pão que Jesus traz, que ele mesmo diz no Evangelho de João: eu sou o pão da vida. Esse pão espiritual que é esta expansão do nosso Deus interno, é nos alargar, nos dilatarmos aos valores das virtudes. Tudo isso, todos estes movimentos representam a força no caminho do bem. E o seu Ricardo, com a sua família, entenderam o pão espiritual. Amigos, vamos para o quadro 3, que é o Livro dos Espíritos, questão 621. É uma pergunta de Allan Kardec. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Então, amigos, é na nossa consciência que nós vivemos, tocamos, compreendemos
as leis divinas, elas se encontram no nosso mundo mental. Por isso que quando eu me esvazio das coisas do mundo, naturalmente essas leis divinas, elas vão ganhando vida no mundo interior. Elas vão direcionando os passos corretos, os caminhos, as estradas de Deus. Entender as leis divinas, observar, se ajustar às leis divinas, nós podemos alcançar a felicidade sem a necessidade do mundo externo, do mundo transitório. É isso, amigos. Que Deus nos abençoe. Encerramos mais um estudo. Agradeço pela atenção e que possamos viver, sentir e colocar em prática, amigos dos estudos, os ensinamentos dos livros de André Luiz. Que Jesus abençoe a todos nós e vamos encerrar com a nossa oração. Pai amado, Senhor Deus, abençoe a todos nós, que possamos viver segundo a sua vontade, que possamos trilhar as suas estradas, Senhor Deus, e que o Evangelho do seu Filho possa ser sentido, pensado e vivido por cada um de nós. Nos envolva, Mestre amado Jesus, com a tua paz. Graças a Deus.